Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem. Vamos começar aqui mais uma aula que nós iremos falar de equação de segundo grau com uma incógnita. Esse conteúdo você já viu ano passado, é um conteúdo referente ao nono ano, tá? Mas a gente vai complementar esse conteúdo. Antes de complementá-lo, vamos dar uma relembrada aqui em algumas coisas. A equação de segundo grau ela é toda aquela que possui essa forma daqui, ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for igual a zero, esse termo aqui ele vai acabar sumindo e vai aparecer para você apenas o bx mais c, que vai caracterizar uma equação do primeiro grau. Então, portanto, nosso a ele deve ser diferente de zero. A equação do segundo grau, né, pelo fato dela ser do segundo grau, ela vai possuir até duas raízes, ok? Porém, elas se classificam em completas ou incompletas. As completas são aquelas que possuem b e c diferente de zero, ou seja, tem essa forma daqui, que é a forma da nossa equação do segundo grau tradicional. E para você poder resolver uma equação completa, existem várias formas, porém, a forma mais tradicional é essa daqui, que é o método de Bhaskara, que é dado por x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, onde o delta ele é igual a b ao quadrado menos 4ac. Uma aplicação para essa relação seria essa daqui, ó. É o primeiro exercício lá da sua apostila, da página 62, que diz assim: o valor da maior das raízes da equação é 2 pontos. Então, o que a gente pode fazer inicialmente? Você repara que para você fazer essa fórmula de Bhaskara, você tem que identificar os valores de A, de B e de C. Então, analisando essa equaçãozinha aqui que você tem e comparando com a forma, o que é o A? É o termo que está ao lado do x ao quadrado, ou seja, que nesse caso é quem? É o 2. Então, o nosso A aqui é o 2. Quem é o B? É o termo que está ao lado de x, ou seja, nesse caso aqui seria quem? O 3. E quem seria o nosso C? O nosso C é o elemento que está sozinho, ou seja, nosso C ali é 1. Antes da gente fazer a relação de Bhaskara, né, você nota que a gente pode dar uma resumida achando primeiro esse cara daqui que é o nosso delta. Então, quem é o nosso delta? O nosso delta ele é dado por b ao quadrado menos 4ac, onde esses valores você já me passou. Ou seja, 3 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 1. Legal? E resumindo, o que a gente tem aqui? 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 2 vezes 1 é 8. 9 menos 8 é 1. Já achamos o nosso delta. A gente vai agora determinar o valor desse x, que são as raízes, ok? Então, o que é o nosso x ali? Ele é menos b, mais ou menos a raiz do nosso delta, sobre 2a, onde os valores já conhecemos. Esse x ele vai ser igual a menos o b, ou seja, menos 3, mais ou menos a nossa raiz de delta, que deu raiz de 1, sobre 2 vezes o nosso a ali, que foi 2. Beleza? Arrumando isso aqui, melhorando, a gente tem o seguinte, que o x ele vai ser menos 3, mais ou menos a raiz de 1, que é o próprio 1, dividido por 2 vezes 2, que dá 4. Nós falamos no início que ela tem até duas raízes, ou seja, nesse caso, uma raiz é positiva e a outra negativa. Ela pode ser, ela pode ter uma raiz apenas? Pode. Ela não pode ter raiz? Pode. Isso a gente vai ver mais à frente, tá legal? Então, quem é o nosso x1? O nosso x1 é a nossa primeira raiz e utiliza-se o valor da raiz de delta positivo, ou seja, vai dar menos 3 mais 1 dividido por 4, que isso é o equivalente a menos 3 mais 1, que dá menos 2, que dividido por 4, isso é o equivalente a, você pode simplificar por 2, que você vai encontrar menos 1 sobre 2, simplificando por 2.
A sua segunda raiz, que é o seu x2, vai ser equivalente utilizando a raiz negativa de delta, ou seja, vai ser menos 3 menos 1 sobre 4, que vai ser menos 4 dividido para 4, que isso é igual a menos 1. Como nós queremos a a maior das raízes dessa equação, quem é o maior entre dois números negativos? É aquele que está mais próximo do zero. Então, qual desses dois está mais próximo do zero? Seria, no caso, o menos meio. Então, menos meio é a nossa maior das raízes da equação, que está lá na nossa alternativa letra D. Ok? Vamos falar depois das incompletas. Então, continuando, já falamos das completas, agora vamos falar das incompletas. As incompletas existem em dois tipos. O primeiro tipo é quando B é igual a zero, ou seja, quando você tem uma equação de segundo grau com ausência de B, ou seja, quando esse termo aqui do meio ele não existe. E quando ele não existir, quando ele for zero, você vai ter algo que vai possuir essa forma daqui, ax² mais c igual a zero. Então, como é que você vai solucionar essa equação? Você vai solucionar essa equação pelo método tradicional. O que seria esse método tradicional, vamos dizer assim? É o método da equação do primeiro grau, ou seja, você troca de lado, troca o sinal e assim vai caminhando. Então, por exemplo, essa letra A e essa letra B. Você repara que tem o elemento de x² e não tem o termo de x, ou seja, quando B é igual a zero. Você só tem o termo de A e o termo de C. Então, como você resolveria isso? Então, aqui o que você tem? x² menos 4 igual a zero. Se você trocar de lado e trocar o sinal, você vai ter que x² igual a 4. Ou seja, aqui agora você tem um problema, né, com essa potência. E se você tem uma potência, você passa para o outro lado fazendo uma raiz. Só tem que tomar o cuidado do seguinte, que quando você faz a raiz de 4, você obrigatoriamente tem que colocar aqui esse mais ou menos. Por que esse mais ou menos? Porque lembra quando a gente falou que deve ter duas raízes? Então, é uma para a raiz positiva e a outra para a radical negativo. Então, o que a gente tem aqui? Que o nosso primeiro valor de x, ele vai ser igual a raiz de 4, 2. E o segundo valor de x, ele seria raiz de 4, 2. Só que agora utilizando menos 2. Ah, mas por que isso? Porque aqui nós teremos o seguinte, que o nosso x ele será igual a mais ou menos 2. Ok? Um outro exemplo, ó, esse daqui. 3x² menos 27 igual a zero. O que a gente pode fazer? A mesma coisa, ó, 3x² igual a 27, trocou de lado, trocou de sinal. Quem vai ser o nosso x² aqui? Ele vai ser igual a 27 dividido para 3, porque o que multiplica vem descendo dividindo. O nosso x², ele vai ser igual a 9, que quando a gente passa essa potência para o outro lado, vai fazendo uma raiz, né? Então, de novo, aquela questão do mais ou menos. Quem seria o nosso x aqui? Ele seria mais ou menos a raiz de 9. O nosso x ele vai ser mais ou menos 3, onde o nosso x1 ele vai ser igual a mais 3 e o nosso x2 ele vai ser igual a menos 3, ok? E quem seria o nosso conjunto solução? O nosso conjunto solução, ó, nesse caso ele vai ser menos 3 e 3. E nesse caso de cima que eu esqueci de colocar, ó, ele vai ser menos 2 e 2. Beleza? O outro tipo da equação incompleta é aquela que tem c igual a zero. Ou seja, quando esse termo daqui ele não existe, você só vai ter aqui o ax mais o bx. Então, como é que você vai resolver uma equação desse tipo? Para você poder resolver uma equação desse tipo, você vai utilizar o método da fatoração. Tá? O que seria essa questão da fatoração? É quando você coloca alguém em evidência. Beleza? Então, por exemplo, aqui, x² menos 5x igual a zero. Quem é esse x²? É o equivalente a você escrever x vezes x. Então, se você analisar, qual é o termo que você tem aqui e qual é o termo que você tem aqui? Seria esse x, ok? Então, o que você pode fazer? Colocar em evidência. Se você evidenciar, ó, você vai ter o x que multiplica o x menos 5 igual a zero. O que você nota?
que você tem um produto e esse produto é igual a zero. Quando que um produto é igual a zero? Quando você tem um dos fatores que seja igual a zero. Então, se você for analisar esse caso, ó, quem seria o meu primeiro fator aqui? X. Então, se x for igual a zero, nada tem a declarar. Agora, o nosso segundo fator é x menos 5 igual a zero. Então, se x menos 5 for igual a zero, o que você pode dizer aqui? Que o nosso x ele vai ser igual a 5, trocando de lado, trocando de sinal. Beleza? E quem seria a nossa solução? A nossa solução seria 0 e 5. Legal? Um outro caso, ó, esse caso aqui de baixo, porém, ó, aqui você tem 2x ao quadrado mais 8x. A ideia é a mesma? Sim. Sendo que aqui, além desse x que nós sabemos que é x vezes x, ó, o x ao quadrado, a gente pode colocar esse 2 também. Mas por que colocar o 2? Porque nós sabemos que esse 8 ele é o equivalente a 4 vezes 2, ou 2 vezes 4. Então, se você colocar esse 2 em evidência, vai ser apenas ele? Não, vai ser ele acompanhado de quem? Do x que está em ambos. Então, você tem ali 2x que vai multiplicar. Bom, eu já tenho 2 e já tenho x. O que falta para eu poder fechar esse fator, essa parcela grandona? Um outro x. Mas eu já tenho x, já tenho 2. O que está faltando para a gente aqui? O 4. Então, esse cara é igual a zero. Beleza? Então, como é que a gente fecharia essa questão? Utilizando a mesma ideia, ó. Primeira parcela, aliás, primeiro fator, 2x. 2x tem que ser igual a zero. Daí o nosso x é 0 dividido para 2, que o nosso x ele será igual a 0. Ok? E quem seria o nosso segundo? Ó, nosso segundo ó, é o fator de x mais 4 igual a 0, que a gente pode concluir que x ele vai ser igual a menos 4 trocando o sinal. Tranquilo? Então, quem vai ser o nosso conjunto solução aqui? Nosso conjunto solução ele vai ser menos 4 e 0. Beleza? Uma questão interessante para a gente aplicar esse conteúdo é essa questão aí. Ela é a questão número 4, ela está lá na sua página 62. Pausa o vídeo, dá uma lida nela, tá? Para a gente poder fazer junto. Bom, vamos lá. Então, resolvendo essa questão, o que ele diz, né? Que existe uma quantidade de rapazes, né? Que existiam no primeiro momento e cada um desses rapazes pagaram uma quantia. No segundo momento, faltaram 4 rapazes e cada um pagou R$15 a mais. Diz que esse móvel é equivalente a R$360 o preço dele. O objetivo da questão é encontrar o total de rapazes no primeiro momento. Então, o que a gente pode fazer ali? Bom, como eu não sei qual é o total de rapazes, eu posso dar um nome. X. Quantia paga por cada rapaz? Também não sei. Então, aqui eu vou chamar de Y. No segundo momento, total de rapazes, como faltaram 4, x menos 4. Como cada um pagou R$15 a mais, né, a quantia seria igual a y mais 15, ok? Então, o que a gente pode dizer a respeito do primeiro momento? Que se eu pegar o valor da quantia, o valor do total de rapazes, desculpa, multiplicar pela quantia paga por cada rapaz, o que a gente tem ali como resposta? O valor do móvel. No segundo momento, se fizermos a mesma coisa, que é x menos 4, que multiplica por y mais 15, a gente encontra o mesmo valor desse móvel aqui, ok? Sendo que ali embaixo, o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar a questão do produto notável, a gente pode distribuir todo mundo ali. Então, se a gente distribuir, o que a gente tem aqui? Ó? X vezes y, xy, depois x vezes 15, 15x, depois menos 4 vezes y, que dá menos 4y, menos 4 vezes 15, a gente encontra ali menos 60. E isso é igual a 360. Legal? Só que aqui tem um problema. A gente tem aqui duas letras. Então, como é que a gente pode fazer para reduzir a uma única letra? A gente pode fazer o seguinte, ó. Quem seria esse XY aqui? Esse XY, no lugar dele, o que a gente pode colocar? 360, certo?
O que mais a gente pode fazer? Como o objetivo da questão é achar o total de rapazes, se nós mexermos aqui, o que a gente pode dizer? Nós podemos dizer que o y ele é igual a quem? A 360 dividido por x. Então, onde eu tenho 360 dividido por x, aliás, onde eu tenho y, eu posso trocar por 360 dividido por x, ou seja, toda essa parte aqui, ó, ela pode ser colocada naquele cara dali. Então, fazendo isso, o que a gente tem? A gente tem aqui xy, que é o 360, mais 15x, menos 4y, que é 4 vezes 360 dividido para x, menos 60. Isso é igual a 360, ok? Bom, o que a gente pode arrumar aqui? Ó, se eu pegar esse 360 e passar para lá diminuindo, o que vai acontecer? Eu vou ter 360 menos esse 360 daqui. Então, o que a gente pode fazer ali? A gente pode cancelar esse cara daqui com esse daqui. Porque ele foi para lá diminuindo, certo? O que mais a gente pode fazer aqui? Ó, a gente tem ali o seguinte, que 15x menos 4 vezes 360, que é 1440, sobre x menos 60, isso vai ser igual a zero. Está tomando forma de uma equação, mas ainda não tomou forma. Por quê? Porque aqui nós temos fração e fração. Então a gente coloca esse 1 aqui embaixo, coloca esse 1 aqui embaixo. O que a gente faz? Tira MMC. MMC de 1 e x. MMC entre 1 e x é o próprio x. Então aqui, ó, multiplicamos por x, aqui multiplicamos por 1 e aqui também multiplicamos por x. Logo, o que a gente vai ter ali? Nós teremos o seguinte, que 15x ao quadrado menos 1440 menos 60x, isso é igual a zero. Ah, mas tem números muito grandes ali, não tem problema. Porque você nota que tanto esse, quanto esse, quanto esse, eles podem ser divisíveis por 15. Então, se você dividir toda aquela equação por 15, você vai ter que x ao quadrado menos 60 dividido para 15, você encontra ali como resposta 4x, menos 1440 dividido para 15. 1440 dividido para 15, ó, 1440 dividido para 15, a gente encontra aqui, ó, 96 igual a zero. Repara o seguinte, que isso agora tomou forma de uma equação de maneira completa que a gente viu anteriormente. Então aqui, ó, quem é o nosso A? É 1, porque não tem nada aqui na frente, serve de 1. O nosso B é o menos 4 e o nosso C seria o menos 96. Relembrando, quem é o delta? Ele é B ao quadrado menos 4AC. Assim, o que você pode dizer? Que seu delta ele vai ser igual a menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 96. O seu delta ele vai ser igual a 16. Negativo vezes o negativo ali dá positivo. 96 vezes 4 você vai encontrar como resposta 384. 16 mais 384 você encontra como resposta para seu delta 400. Daí, basta você agora determinar pela relação de Bhaskara, que é x igual a menos b, mais ou menos a raiz do seu delta, dividido por 2 vezes o valor de A. Onde o seu b seria menos 4, com a relação vai ficar menos 4, mais ou menos a raiz do delta, que seria a raiz de 400, isso dividido por 2 vezes o A, que nesse caso é 1. Logo, o seu x ele vai ser 4,
mais ou menos a raiz de 400, que é 20 dividido por 2. O seu primeiro valor de x seria 4 mais 20 dividido por 2, que dará 24 dividido para 2, que é equivalente a 12. O seu segundo valor de x seria 4 menos 20 dividido para 2, que dá menos 16 dividido para 2, que é, na verdade, menos 8. Porém, como nós queremos achar o total inicial de rapazes, o total de rapazes é uma quantia positiva. Logo, o único valor que satisfaz seria esse daqui, que é o 12. Ok? Então, legal? Se você não entendeu, dá uma olhada de novo e vamos para a próxima questão. Para encerrarmos essa parte, a soma das soluções inteiras da equação. Esse exercício está lá na sua página 62, o exercício número 3, tá bem? Bom, como é que você encontra a soma das soluções inteiras dessa equação grandona? Você precisa desenvolver esse produto? Não, porque aqui você nota que é um produto que está sendo igualado a zero. Então você sabe que para um produto ser igual a zero, né, significa dizer que você deve ter fatores iguais a zero. Então, o que você pode concluir? Que esse primeiro fator ele pode ser zero, esse segundo fator ele pode ser zero e esse terceiro fator também pode ser zero. Ou seja, igualando todos eles a zero, você encontra as raízes, né, de cada fator, que vai ser a raiz dessa equação aí, tá bom? Então, fazendo o primeiro igual a zero, o que a gente tem ali? A gente pode falar que pelo primeiro, x ao quadrado mais 1 é igual a zero. Levando para o outro lado, x ao quadrado vai ser igual a menos 1, trocou de lado, trocou o sinal. O seu x ele vai ser igual a mais ou menos a raiz de menos 1. Sendo que você sabe que a raiz de menos 1 ela não é um valor real, ou seja, ela não pertence ao conjunto dos números reais. Então, como ela não pertence, logo ela não pode ser raiz inteira dessa equação. Legal? A próxima que nós temos ali é o x ao quadrado menos 25. Então, o que a gente pode dizer dele? Que x ao quadrado menos 25, isso é igual a zero. Trocando de lado, teremos que x ao quadrado vai ser igual a 25. O nosso x ele vai ser mais ou menos a raiz de 25. O nosso x ele vai ser igual a mais ou menos 5. Logo, daqui nós temos duas raízes. x1 é igual a 5 e x2 é igual a menos 5. Beleza? Então, tranquilo. Falta o último caso, que é essa terceira, né? Essa terceira, o que a gente pode dizer a respeito dela? Que nós temos que x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Ou seja, nós temos uma equação completa. Então, nós temos aqui que o nosso A é 1, o nosso B é menos 5 e o nosso C ele vale 6. Lembrando que o nosso delta ele é B ao quadrado menos 4AC. Logo, o nosso delta ele vai ser menos 5 ao quadrado, que é o nosso valor de B, menos 4 vezes o nosso A, que é 1, vezes o nosso C, que é 6. Ok? Daí nós temos que o nosso delta ele vai ser igual a 25, menos 4 vezes 1 vezes 6, que é 24, 25 menos 24, 1. Daí nós concluímos que o nosso x ele vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a pelo método de Bhaskara. Assim nós temos que o nosso x ele será menos da relação com esse menos lá de cima, coloca-se parênteses, mais ou menos a raiz do nosso delta, que é a raiz de 1, dividido por 2 vezes o nosso valor de A, que também é 1. Assim, nós concluímos que o nosso x ele será 5, negativo com negativo positivo, mais ou menos a raiz de 1, que é 1, dividido por 2. Logo, o nosso x1, né, o nosso primeiro valor de x, ele será 5 mais 1 dividido para 2, que dá 6 dividido para 2, que é igual a 3. E o nosso segundo valor de x, nosso x2, ele será dado por 5 menos 1 sobre 2, que é o equivalente a 4 sobre 2, que é igual a 2. Porém, a questão ela pede para a gente fazer a soma das soluções inteiras. Então, quem será a nossa soma ali?
das soluções inteiras. Nossas soluções inteiras, ó, ali nós temos 5 e menos 5, né? Então nós temos ali, no caso, como eu quero a soma, menos 5 mais 5. As outras soluções inteiras que nós temos aqui seria o 3 mais 2. Aquela primeira não é uma solução inteira porque não é real, logo a soma disso tudo vai ser o equivalente a 5 menos 5 vai cortar, 3 mais 2, 5. Que é a nossa alternativa letra C. Ok? Então, aqui marcando. Nosso próximo encontro a gente vai falar da soma de raízes de uma equação de segundo grau e das discussões de uma equação de segundo grau. Ok? Continue se cuidando até o nosso próximo encontro.